Saiu o episódio 6 da segunda temporada de Loki, encerrando essa série, e que lindo! Chegamos ao topo. Se tivesse acabado o universo cinematográfico aqui, seria no auge. É por obras assim que nós estávamos esperando depois de Vingadores Ultimato. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise nota desse final de segunda temporada de Loki, que também é o final da série como um todo, pelo menos pelo que a gente sabe até agora. Eu vou fazer no meu vídeo desmontando esse episódio, pegando significados mais profundos, também tentando fazer um balanço geral da série. Vai demorar um pouquinho mais pra sair, mas vai dar tudo certo, porque no momento eu tô em êxtase ainda, me recuperando do que eu assisti. Propósito glorioso é o título, termo que Loki usa lá em Vingadores 1, falando com Nick Fury, que era Loki de Asgard e tinha um fardo de um glorioso propósito. Na época ele queria dominar a Terra, não conseguiu. Antes, em Thor 1, ele tentou dominar Asgard, também não conseguiu. Quem diria onde ele ia chegar? Fica muito evidente logo no início do episódio que de fato o Loki tá usando um novo tipo de deslize temporal. Mas conforme a gente vai assistindo, dá pra entender que o deslize temporal é basicamente um poder dele controlar o tempo de qualquer forma. Afinal, ele pode pausar o tempo, pode avançar o tempo, pode fazer qualquer coisa. Ele virou o deus do tempo. Tanto que aquele que permanece tinha conhecimento desses deslizes. E possivelmente tinha as mesmas capacidades. Talvez graças à tecnologia que ele havia desenvolvido. Ele deixou isso muito claro quando falou pro Loki no encontro dos dois, que ele, aquele que permanece, pavimentou os deslizes. O que pode ter confirmado uma das hipóteses que eu levantei aqui no canal, que essa anomalia que o Loki começou a sofrer foi causada pelo próprio tempo pad daquele que permanece. Afinal, o deus da trapaça só começou a sofrer dessa anomalia depois que ele foi transportado através de um portal criado pela Sylvie usando o tempo pad daquele que permanece. A gente precisa falar muito sobre aquela conversa do Loki com aquele que permanece ainda. Esse episódio tá cheio de cenas incríveis, mas vamos voltar um pouco. A primeira ação do Loki ser tentar salvar a AVT naquele momentinho final com o Victor Timely indo lá e tentando consertar o tear temporal é um passo muito natural. Afinal, aquele era um momento que ele conhecia, um momento disruptivo dentro da agência, e demonstra como o Loki estava determinado a salvar o multiverso. Quantas e quantas vezes ele não precisou voltar no tempo para refazer aquela cena toda. Foi basicamente uma tortura. Na primeira temporada, o pessoal da AVT prendeu ele numa sala onde ele tinha que ficar revivendo uma cena da sua vida várias e várias vezes, ou seja, o forçando a sofrer. E tomando essa escolha de voltar no tempo e reviver aquele instante repetidamente para realizar as ações da forma correta, era como se o Loki tivesse decidindo, por livre e espontânea vontade, se torturar, se martirizar, se sacrificar para salvar os seus amigos, salvar o multiverso e salvar basicamente o livre-arbítrio de todos os outros, exceto dele próprio, já que ele estava se submetendo a passar por aquilo tudo sem erro. Tem um momento até que ele fala com o OB e o Victor Timely sobre desenvolverem um multiplicador para o tear temporal e quanto tempo isso demoraria, e o OB fala séculos. E passam-se séculos, mas a gente sabe que dentro da AVT não daria para passar séculos, afinal o tear estava entrando em colapso. Então de duas uma, ou eles entraram em alguma sala lá da agência onde o tempo funciona diferente, ou o Loki ficou voltando tantas e tantas vezes que para ele passaram-se séculos, revivendo aquela situação e solucionando um probleminha de cada vez. Dá até pra gente fazer um paralelo desse ato de sacrifício do Loki com os sacrifícios de figuras religiosas, como Jesus mesmo, que se deixou ser sacrificado pelo bem de todos. Mas na mitologia nórdica, que também já foi religião um dia, tem a figura do Odin, que olha só, assim como o Loki aqui, se sacrificou por conhecimento. Só que no caso do Odin, os motivos eram bem mais egoístas. No fim das contas, não adiantou nada a princípio, porque eles descobriram que o tear temporal era incapaz de lidar com o multiverso, já que o multiverso era infinito. Eu até comentei sobre isso em vídeos anteriores. Como é que eles teriam uma máquina que organiza e materializa o infinito? O infinito é demais. Qual seria o destino desse tear? Acho que ele poderia ser remodelado, se adaptando a tecer uma representação física do multiverso. Porém, o multiverso é teoricamente infinito. Então, como uma máquina seria capaz de tecer uma representação física do infinito? E nós sabemos, por causa de Vingadores Guerras Secretas, que o multiverso vai acabar, vai se destruir. Então, só tem um destino
visível para o Tear, ser destruído também. E a AVT vai precisar de outra fonte de energia, porque a AVT vai continuar funcionando depois dessa temporada, viu? Pelo menos se as informações que nós temos de Deadpool 3 e de Vingadores Guerras Secretas estiverem corretas. E na conversa com aquele que permanece, a gente acaba descobrindo sobre a tal trava do tear temporal, que apara as linhas do tempo, deixando apenas a linha do tempo sagrada. Ou seja, as outras linhas do tempo alternativas, elas não estavam desaparecendo por causa de uma guerra multiversal, como a gente teorizou anteriormente, mas sim por conta do próprio tear temporal. Então, no fim, o tear tinha sim poder sobre o multiverso. Não era simplesmente um tear, era uma coleira para impedir a guerra multiversal. E é nesse momento, nessa conversa com aquele que permanece, que nós voltamos ao grande tema dessa série, que é livre-arbítrio contra determinismo. Ou seja, o multiverso realmente vai poder ficar livre? As pessoas de diferentes universos vão poder tomar as suas escolhas livremente, continuarem vivendo assim? Ou apenas uma sequência de escolhas, um universo poderá ser mantido porque aquela sequência de escolhas, aquele universo seria o correto? E é curioso como o Loki vai pedir conselho basicamente a duas das figuras que são basicamente as encarnações de ambos esses conceitos. Primeiro, ao Mobius. Loki volta no tempo para conversar com um colega no momento antes de serem colegas e perguntar o que ele achava sobre a vida na AVT. Mobius, como agente da AVT, estava entregue ao determinismo. Ele já disse várias vezes na série que acreditava que aquela vida era a correta, era o único caminho a se seguir, e nem questionava os Guardiões do Tempo naquela época, ou sequer cogitou se ele devia visitar a sua vida na linha do tempo sagrada, depois que descobriu que tudo era uma mentira. Ele foi colocado na agência para fazer uma coisa determinada e não questionava isso. Pelo contrário, na conversa com o Loki, ele só questionou o único momento em que ele questionou a ordem pré-determinada. Determinismo puro. Enquanto a Sylvie, a segunda pessoa que o Loki foi consultar, é a encarnação do livre-arbítrio. No meio de uma era em que a AVT protegia apenas uma linha do tempo sagrada, a Sylvie veio de uma linha do tempo alternativa, que sequer existe mais. Ela é uma variante do Loki, que é tão diferente do Loki, que o cabelo é diferente, o gênero é diferente, os ideais são diferentes, ela é caótica. E agora é mais claro que a água, que o Loki, como figura central nessa série, tinha nos seus ombros ali o diabinho e o anjo. Dois personagens de pontos de vista completamente diferentes, que serviriam de base para que escolha ele iria tomar. Eu já mencionei algumas vezes aqui no canal sobre a minha teoria de que o Loki, a Sylvie e o Mobius eram representados nos Guardiões do Tempo. Afinal, os Guardiões do Tempo pareciam eles três. Teorizei até que os três poderiam acabar a série comandando a AVT, o que acabou não acontecendo. Porém, acho que a similaridade desses três com os Guardiões do Tempo não é gratuita, e a importância dessa tríade pra série está representada nos Guardiões do Tempo de uma forma metalinguística que só cabe a nós interpretar. Bom, no filme, Loki toma a sua decisão e vai até o tear temporal. Ele suporta a radiação do tempo, possivelmente porque ele é uma divindade, né? Ele é um deus asgardiano, não é um simples humano. E destrói o tear usando magia, o que só foi possível porque os dispositivos que inibiam o uso de magia dentro da AVT haviam sido desativados em episódios anteriores, e quando o tear foi destruído, a AVT ficou sem energia, porque afinal, a energia da AVT era tirada do tear. A destruição do tear temporal parece ter causado a destruição do multiverso, no sentido de aparar as linhas do tempo. Afinal, todas as linhas que haviam sido criadas ali pela máquina se apagaram, mas foram uma a uma sendo acesas pelo Loki, como se ele tivesse as desaparado. Parece uma coisa absurda de se fazer, como é que um ser recriou o multiverso. Mas assim, considerando que ele tem um poder absurdo de viajar no tempo e mudar qualquer coisa, ele pode ter feito isso em cada um dos universos sem a gente ver. E no fim, em vez de um tear, usando magia, ele construiu uma árvore do multiverso, o que é muito poético, porque também tem relação com a mitologia nórdica, poxa. A árvore Yggdrasil, que é a árvore da mitologia que conecta os reinos. E aqui tá conectando o multiverso. Curioso é pensar que magia era desativada dentro da AVT, mas agora a AVT passa a ser energizada por magia, a magia do Loki.
Será que agora a magia é permitida dentro da agência? As joias do infinito agora vão funcionar lá dentro? Será que a segunda edição do manual da AVT vai explicar isso? Além de ser uma sequência linda, 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 linda do Loki avançando até o tear temporal, pegando todas as linhas do tempo, unindo todas elas na árvore, sentando no trono. Que incrível! Meus olhos sangram o que nós assistimos. Mas além do espetáculo que foi, essa cena também é poética demais. Que é basicamente o Loki abrindo mão do seu controle como vilão para permitir que todos os outros do multiverso tem um controle e fecha o arco dramático dele, não do início da temporada, não o arco dramático lá desde Vingadores 1, não, o arco dramático desde Thor 1. Essa cena é tão incrível porque ela fecha o arco de um personagem que foi iniciado lá em 2011, quando Loki queria sentar no trono de Asgard, mas acabou não conseguindo. Ele aqui agora se torna um rei, um deus, maior que todos, só que pelos motivos certos. Um arco de 12 anos sendo concluído, Marvel no seu ápice. Aquele que permanece, possivelmente confiou no Loki para salvá-lo da Sylvie, daquela situação toda, porque pensou que a ânsia do Loki por controle iria fazer ele querer dominar a linha do tempo sagrada, assim como aquele que permanece domina. Ou seja, o Kang pensou, pô, o Loki vai querer ser o reizinho da linha do tempo. Nada disso. Loki, com tanto aprendizado, conseguiu abrir mão disso. Agora nós vemos uma nova AVT, que está inclusive monitorando as versões alternativas do Kang. E nenhuma delas sabe da existência da AVT ainda. Uma delas, segundo o Mobius, causou uma confusão numa adjacente ao 616. Será que essa adjacente é o Reino Quântico e essa variante é o Kang de Quantumania? Acho que muito provavelmente. Mas repare que essa desculpa aí da AVT monitorando as variantes do Kang e tudo mais é a desculpa perfeita para Marvel descartar o Kang e suas variantes no futuro, se quiser. A AVT tá monitorando esse personagem e pode simplesmente acabar com ele nos bastidores. Kang não precisa ser o vilão do próximo filme dos Vingadores, se o estúdio decidir. Depois ainda temos o momento emocionante do Mobius decidindo, enfim, conhecer a sua vida. A Sylvie chega e comenta sobre a grama, fala que a grama estava alta e ele diz que não, que era a melhor do bairro. Que diálogo lindo, porque é uma baita alusão ao próprio multiverso. O multiverso tá muito grande? Não, é o melhor que nós temos. E ainda finaliza com a frase: deixa o tempo passar. Que lindo, que poético. Top roteiro Marvel. Ravonna é engolida pela tempestade viva depois de ter sido aparada e a gente descobre ali que existem restos de uma AVT, ou seja, aquele que permanece já precisou aparar uma AVT inteira anteriormente. E nesse momento eu preciso compartilhar uma satisfação. No fim das contas, eu fiquei muito feliz do Loki não ter simplesmente voltado ao princípio da AVT e ter reformulado o tempo, mudado as coisas lá, e aquele que permanece nunca ter existido, nunca ter comandado a AVT. Que bom que o Loki não mudou o passado, mas sim mudou o futuro da agência. Assim, não corre o risco da AVT viver em um looping infinito, onde o tempo fica se refazendo dentro da própria agência. O passado continua lá, para eles lembrarem e não repetirem ele. Foi como o próprio Mobius disse para a caçadora B15, quando eles estavam olhando para o mural lá dos Guardiões do Tempo. Melhor não tirar aquilo para que não seja esquecido e não se repita. É o caminho de levar a história adiante e me dá até esperanças para o futuro da Marvel. Espero que a Marvel também pense assim sobre seu universo cinematográfico. Não ficar rebutando completamente tudo, reiniciando do início, mas sempre pensar em melhorar, ajustar, porque dá para seguir adiante, fazendo bem, fazendo melhor, sem apagar o que foi feito. E quando a gente repara para esse arco dramático todo do Loki, principalmente nessa série, vemos que ele foi de prisioneiro a deus do multiverso. O que me lembrou bastante a história de Gladiador, filme do Ridley Scott, que ilustra a tragédia do imperador romano Commodus, do ponto de vista do assassino dele, Maximus. O escravo que virou gladiador, que desafiou o imperador e então salvou Roma. Desse ponto de vista, a série Loki é o gladiador da Marvel. E eu acho que é por isso que eu tô tão feliz, porque Gladiador é um dos meus filmes favoritos da vida. É curioso pensar que essa semana
semana também estreou o filme As Marvels. Eu já fiz a minha análise e nota sobre ele aqui no canal, mas ele termina com uma promessa bem interessante também sobre o multiverso. Casado com o que aconteceu aqui em Loki, dá até uma sensação gostosa, assim, da Marvel de novo entrando nos trilhos, sabe? Onde as histórias estão todas conectadas e parece que tá indo tudo em um caminho só. E a gente tá vendo o multiverso sendo explorado de uma forma similar a como as joias do infinito foram usadas lá nas fases 1, 2 e 3. Isso dá um calorzinho no coração, dá uma alegria de ser fã e me faz pensar de onde viemos para onde chegamos, sabe? Quem é mais novo e já nasceu e já cresceu acompanhando o universo cinematográfico da Marvel não sabe o que é crescer em um mundo onde não existiam filmes de super-heróis saindo o tempo todo, como Demolidor ou Elektra, por exemplo, que tinham tudo para serem conectados ou serem sequências, não tinham nada a ver e ficava muito vaga qualquer tipo de conexão com os quadrinhos. Olhar para aquela época e comparar com hoje, onde nós vemos basicamente esses conceitos de quadrinho literalmente traduzidos para as telas de forma linda, cinematográfica, é um sonho realizado. Como é tradicional na minha análise e nota, eu também falo das coisas ruins, mas não tem nada ruim para falar desse episódio, e as notas para ele são 10. Todas as notas, personagens, ambientação, é tudo lindo, tudo é lindo nesse episódio. Que fim perfeito, a melhor série que a Marvel já fez. E se for competir com os filmes, talvez top 5, ou até top 3, top 2. Comenta aí o que você achou desse final de Loki, vamos trocar uma ideia a respeito. Meu vídeo desmontando o fim da série tá vindo, aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.